Saudações, caros irmãos em ideal fraterno. Para mim é uma alegria, mais uma vez, fazer uso desse espaço para levar uma mensagem de conforto, uma mensagem interessante a todos nós que precisamos ficar em casa diante dos eventos que têm limitado o nosso convívio social, presentemente. Hoje, eu gostaria de falar de um tema que ele é controvertido no meio espírita, ainda causa grande controvérsia no meio científico, muito embora do ponto de vista jurídico, nós, aqui no Brasil, já tenhamos adotado uma postura que, a meu ver, contraria as leis divinas. Nós falaremos hoje a respeito da anencefalia, à luz do espiritismo. Mas para falar desse tema, eu gostaria de citar um autor que eu tenho uma admiração profunda. Ele é sempre comentado nas minhas palestras, eu sempre indico a obra deste grande conferencista espírita, médico, obstetra, Ricardo de Bernardi. Ricardo de Bernardi, ele publicou Gestação Sublime e Intercâmbio. E essa obra, ela deve ser consultada não apenas aqueles que gostariam de saber do ponto de vista científico, os meandros, as minúcias do processo gestacional, mas também aqueles que querem saber o que há além da matéria durante os 9 meses de gestação. O fato que eu vou comentar hoje é da bebê Shirley. Ela foi filha de um casal, trabalhador, servidor da casa espírita, síduo, jovem, sem filhos, e que descobriu, a mulher, que estava grávida. Quando ela foi ao seu médico fazer o pré-natal, constatou-se que o feto em formação era portador de anencefalia. Adotando a conduta dos demais profissionais da saúde, a maioria, quando constata que aquela criança em processo de formação material ou se estruturando durante o processo gestacional é portadora dessa modalidade de má formação congênita, ele deu a orientação que os demais costumam dar. Disse ao casal: aborte, porque esse feto ele não é viável, é um natimorto cerebral. E o casal espírita, conhecedor da anterioridade do espírito ao corpo físico e sua sobrevivência ao perecimento da matéria, disse não ao médico e levou adiante a gestação de uma maneira que a gente entende que é bastante sofrida para o casal, porque quando qualquer mulher engravida, você espera uma criança perfeita, saudável, linda, nem sempre acontece dessa maneira. E para o casal em que há uma gestação em curso de um bebê portador de anencefalia, o sentimento de luto, de tristeza, ele é enorme. Mas esse casal levou adiante. Eles vivenciaram a gestação até o final. A criança nasceu, passou algumas horas viva. O pai, quando viu a criança, ele teve um choque muito grande, porque a aparência física não é agradável na maioria dos casos. E a criança desencarnou. Eles ambos vivenciaram o período de luto, mas eram frequentadores da casa espírita. E numa reunião mediúnica, por intermédio da psicofonia de um dos presentes, Shirley, que era uma menina, manifestou-se. E ela disse, agradeceu aos pais, em outras palavras, a oportunidade de ter nascido, porque ela havia no passado delinquido, ela foi um suicida que dilacerou o cérebro no ato impensado e por meio daquele processo gestacional que expurga simultaneamente as energias desequilibradas que aquele indivíduo angariou para si, ela reencarnou, conseguiu reequilibrar o chakra frontal e coronário que havia lesionado no pretérito e disse que no prazo máximo de 2 anos reencarnaria nos braços daquele mesmo casal. E de fato, Shirley reencarnou linda, perfeita e saudável. É preciso dizer que do ponto de vista científico, médico, a anencefalia é muito diferente do que as pessoas costumam divulgar.
O feto não nasce sem a cabeça, ele não nasce sem cérebro e nem é um natimorto cerebral, ou seja, ele não nasce automaticamente morto. O indivíduo portador de anencefalia, ele tem um cérebro mal formado, precisamente o encéfalo. Todavia, o tronco cerebral, que em 99,9% dos casos ele se encontra preservado, garante ao feto portador de anencefalia uma gama de atividades em funcionamento, tais como batimento cardíaco, tais como respiração, movimentos peristálticos, deglutição. É fato também que esse feto ele nasce sem a calota craniana, que são os ossos do topo da cabeça, sem o couro cabeludo, sem as meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. Além disso, ele é cego, surdo, mas apesar disso, ele tem algumas atividades que estão preservadas. E não significa que o feto portador de anencefalia ele nasce automaticamente morto, pelo contrário. Uma parcela considerável das vezes ele nasce, passa horas, meses e até anos vivo. Então, diferente do que as pessoas dizem, na verdade ele não é um natimorto automático. Ele é um bebê ou feto portador de uma deficiência grave que acarretará o seu desencarne, com maior ou menor brevidade, mas não é um natimorto cerebral. Preciso dizer ainda que a gestação de um bebê portador de anencefalia é praticamente igual às demais, com a diferença de que a mulher, claro, vai ter a questão psicológica difícil, mas além disso, ela só terá uma enfermidade ou uma consequência da anencefalia, que é o excesso ou acúmulo de líquido amniótico. E periodicamente, ao longo dos 9 meses, ela precisará fazer punções para retirar o excesso. Mas não é uma gravidez de risco, não põe em risco a integridade física da mulher. Do ponto de vista jurídico, o que se pode falar a respeito da anencefalia? Primeiro, o nosso Código Penal, no artigo 128, ele diz o seguinte: não se punirá o aborto praticado por médico quando, inciso 1º, se tratar de um aborto necessário. Estou falando isso em sucintas palavras, ou seja, quando a gestação põe em risco de vida a saúde da mulher. Isso está inscrito, está incerto no inciso 1º. O inciso 2º, que é o aborto sentimental, quando a gestação decorrer da violência do estupro. São as duas hipóteses que estão previstas no Código Penal. Ou seja, o Código Penal não diz em momento nenhum que deixou de ser crime. Ele apenas isenta de pena o aborto praticado nestas circunstâncias por médico. O aborto eugênico, ou seja, aquele que decorre ou que é causado em virtude de uma má formação do feto, ele não está previsto no Código Penal. Ele foi decidido pelo STF no ano de 2012, em virtude de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde. O STF diz, por 8 votos a 2 e uma abstenção, que deve ser priorizada o conforto emocional da gestante em detrimento da vida do feto. Foi dito, inclusive, por um dos ministros do STF, nessa decisão, que o feto seria um natimorto cerebral. E, em razão dessa DPF, foi dito que é constitucional o aborto de bebês portadores de anencefalia. Inclusive, durante o julgamento da DPF, foi levado ao plenário, foi levado ao auditório do STF um bebê que já tinha mais de 2 anos, chamado Vitória de Cristo, portadora de anencefalia. Vocês podem procurar na internet
os registros dessa criança que viveu mais de 2 anos e que seus pais a levaram ao STF para mostrar que não eram natimortos cerebrais, são apenas fetos, crianças portadoras de uma deficiência grave e que merecem ter a sua integridade física respeitada. Então, quem decidiu que é constitucional não foram os legisladores, foram os ministros do STF, que o aborto eugênico não fere, não transgride nenhuma cláusula constitucional. Aí é uma questão. A outra questão que é importante ser dita é que, do ponto de vista espiritual, a anencefalia, ela decorre de uma conduta do indivíduo no pretérito. Aliás, como todos os nossos desafios, como todas as nossas dificuldades, elas são decorrentes da nossa conduta quando se tratam de expiações. Quando se tratam de provas, são situações difíceis que terão que ser enfrentadas pelo indivíduo porque foram escolhidas para acelerar, por exemplo, o seu processo evolutivo. Mas no caso, a anencefalia é uma expiação decorrente, em geral, de um delito cometido no passado, e esse delito desestruturou o espírito, ou melhor, o perispírito do indivíduo, e ocasionou na sua encarnação posterior essa deformidade. A maioria dos casos de anencefalia decorrem de suicidas que dilaceraram o cérebro no pretérito. Uma parcela menor são indivíduos que, portadores de uma inteligência exacerbada, de uma inteligência acima do comum, que utilizaram-na em detrimento do próximo. São essas pessoas que desenvolvem tecnologias, teses, que criam instrumentos com a sua inteligência para prejudicar o seu irmão em humanidade. Então, não podemos dizer também que a anencefalia, como as demais deformidades, dificuldades, enfim, do indivíduo, é como se fosse uma conta matemática. Suicidou-se, dilacerou o cérebro, vai nascer portador de anencefalia automaticamente. Não, porque a providência divina e os nossos arquitetos do processo reencarnatório não fazem contas matemáticas, eles levam em consideração uma série de fatores que determinarão os desafios que serão enfrentados pelo indivíduo. Vale dizer também que os pais de crianças dessa condição e outras deficiências que importam, como a microcefalia, por exemplo, que importam em grande renúncia e em grande sofrimento também, e que incitam seus pais, seus familiares, seus amigos a um emprego maior da resignação, da paciência, por exemplo, esses indivíduos que conviverão com essa criança, principalmente aqueles que se encontram na posição de pais, foram pessoas que de algum modo contribuíram para que aquele indivíduo delinquisse no passado, que tiveram participação nos eventos pretéritos. Então não se pode dizer que nem o portador de anencefalia, nem seus pais são vítimas injustiçadas do destino. Pelo contrário, são indivíduos que estão ali precisando reencarnar em conjunto para resgatar equívocos do passado. Então, Einstein disse com muita propriedade que Deus não joga dados. E a doutrina espírita confirma essa assertiva de uma maneira muito contundente. O aborto do portador de anencefalo está incerto numa classificação chamada de aborto eugênico. A eugenia é uma prática muito antiga na humanidade, milenar, inclusive. Mas quem massificou a eugenia foi o nazismo, foi Hitler, porque ele exterminava indivíduos que apresentavam características que ele considerava desfavoráveis à raça ariana. Isso a gente chama de eugenia negativa. E
pretendia estimular, promover características que favorecessem essa dita raça ariana, que seria, nas ideias nazistas, a raça superior a todas as demais. Então, a eugenia positiva é a promoção dessas características que favorecem, do ponto de vista genético, o indivíduo, e a eugenia negativa é o extermínio, ou melhor, a supressão dessas características. Então, a gente coloca o aborto do bebê portador de anencefalia, e que em outros países ele é um aborto amplamente autorizado, como aborto eugênico. Mas é preciso que se diga, e isso é algo que não pode deixar de ser comentado nesse momento. Para o espírita e para o católico também, a vida se inicia no exato instante da concepção. A doutrina espírita, ela é concepcionista. Ou seja, ocorre a concepção, naquele momento já há uma vida, e essa vida deve ser respeitada desde o exato instante da fecundação. Essa integridade física, ela tem que ser observada, ela tem que ser preservada a qualquer custo. Mas, para nós espíritas, não é apenas o início da vida, mas é o termo inicial do processo reencarnatório. Ou seja, no momento da concepção, da fecundação, o espírito reencarnante já se vincula ao zigoto, ou produto da concepção. Essa vinculação, ela vai estreitando-se ao longo dos 9 meses de gestação e é completa com o nascimento com vida. Nasceu, terminou, encerrou o processo reencarnatório e iniciou-se de fato uma nova existência física. Já disseram os espíritos de escola a Kardec, no Livro dos Espíritos, que o grito que o recém-nascido solta se anuncia que ele se conta no mundo dos vivos e dos servos de Deus. Ou seja, a doutrina espírita é concepcionista. Mas não apenas a doutrina espírita. A biologia genética também já assentou que a vida se inicia no momento da concepção. Então, o recado de hoje, apesar de muito singelo e complexo, demanda inclusive um aprofundamento maior, o que tenho feito reiteradamente em minhas palestras, com um prazer imenso, é que a vida, ela deve ser preservada em qualquer período gestacional, desde a concepção, inclusive. Então, quando nos colocarem ou tentarem incutir a ideia de que a partir da 8ª semana, da 22ª semana, é que a gente pode considerar a vida, não dê crédito a essas ideias, porque elas estão em descompasso com a biologia genética e em descompasso com as leis divinas. Lógico que para tudo há exceções. A doutrina espírita, ou melhor, os espíritos de escola, já disseram a Kardec, também no Livro dos Espíritos, que a única exceção, vamos dizer assim, a integridade física, a única possibilidade de interrupção da integridade física do feto é quando a gestação colocar em perigo de vida sua mãe. E essa hipótese, ela está prevista no Código Penal, no inciso, artigo 128, inciso 1º, que é o aborto necessário, o terapêutico. Ou seja, quando a gestação coloca em risco a vida da gestante, em última hipótese, em último caso, quando todos os profissionais forem consultados, quando todos os instrumentos forem devidamente utilizados, se ainda assim a mulher apresentar risco de morrer, então, nesse caso extremo, deve ser optado pelo aborto, como prova ou expiação necessária àquele casal. Há um livro muito interessante, que também eu recomendo a leitura, que foi editado pela FEB, chamado O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto. Esse livro, ele narra uma série de casos que envolvem essa temática.
E um desses casos, que é muito interessante, ele narra o dilema vivenciado por uma mulher que ela tinha uma cardiopatia grave. E o seu médico cardiologista, em virtude dessa cardiopatia, recomendou que ela abortasse. Era o primeiro filho e ela tinha um desejo imenso de manter aquela gestação. Então ela procurou a opinião de outro médico. Só que esse outro médico que ela procurou a opinião era também espírita, então vice-presidente da FEB. E ele, consultando os exames dela, viu que apesar da cardiopatia grave, o estado de saúde dela era bem satisfatório e recomendou. A senhora tem desejo de manter essa gestação até o final? Em outras palavras, eu estou fazendo um relato sucinto. E ela respondeu sim, doutor. Então faça de acordo com a sua vontade e peça a orientação, a proteção divina. O fato é que a criança nasceu saudável, a mãe permaneceu igualmente saudável e depois ela foi levar ao médico e foi mostrar a ele a vida que o conselho dele havia preservado. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje, controvertida, mas necessária. E eu quero dizer a vocês que mesmo diante de uma situação limite, como a anencefalia e outras moléstias graves que o feto porventura vem apresentar, a criança não nascida, diga não ao médico e sim à vida. Obrigada, meus queridos. Bom dia e até breve.